Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, onde o Vasco deve estar desembarcando amanhã para essa partida de terça-feira aqui contra o Nova Iguaçu. Vim aqui atualizar informações, bater um papo com você no vídeo de hoje, de domingo, né? Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube, segue as redes sociais, lá no Instagram é o @Vascaíno do Cerrado, beleza? Bom, a 1xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Amanhã tem campeonato espanhol, de tarde, sempre de tarde, né? O Raio Vallecano encara o Almeria, o Raio Vallecano que vem de vitória, então estão pagando 1,21 na vitória do favorito Raio, 1,32 no empate, 2,7 na vitória do Almeria. O link tá no primeiro comentário fixado, você vai clicar, coloca o código promocional do Cerrado, né? E você já me ajudou, né? Só de colocar o código do Cerrado e confirmar o seu cadastro, você já me ajuda. E o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet. Teve gente me mandando mensagem, umas 2 pessoas, falando que o código não estava dando. Tenta aí, se você não conseguir, manda mensagem aqui no primeiro comentário fixado e aí eu vou ver se está tendo algum problema lá na 1xBet. O xBet é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Vamos lá, vamos de notícia, né? Um dos jogadores aí que foram, ou que foi o destaque do Vasco, do sistema defensivo do Vasco contra o Rezende, o volante Rodrigo, ele não viaja para Brasília porque tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso do jogo contra o Nova Iguaçu. Lembrar a história, né? O Barbieri barrou o Zé Gabriel, o Zé Delivery, né? E aí o Abel Braga, que ficou no Brasil, acompanhou os jogos do Vasco ali nesse início de campeonato carioca, foi lá no ouvido do Barbieri e falou: olha, o moleque jogou improvisado de lateral, mas quando usou ele na função dele, ele foi muito bem. E aí o Barbieri ouviu o Abel Braga e colocou o Rodrigo como esse primeiro volante, um jogador que é vitorioso aí na base do Vasco, acabou encaixando nessa saída de bola do Vasco, né, e dando mais proteção para o sistema defensivo e liberdade para o Jair. Agora, uma coisa é isso funcionar com o Rezende, eu quero ver se vai funcionar depois com outros clubes ou outros times com mais capacidade técnica, né? Então ele não vai para o jogo, assim como também o Paulo Vitor, acho que também foi o Abel Braga. Você vai lembrar do vídeo que eu trouxe, que quando o time viajou para os Estados Unidos, o Paulo Vitor pediu para ficar e jogar o Campeonato Carioca, porque ele tinha conversado com o Abel Braga aconselhou ele a aproveitar, porque lá ele não ia ter muita oportunidade, e aqui ele ia ser titular, e aí ele ganhou a vaga da reserva ali do Edmar, que agora nem para reserva do Piton ele está sendo usado, né? Então é o Paulo Vitor que é o reserva imediato do Piton. Então o Abel Braga meio que participando desse começo de trabalho do Barbieri, que chegou a elogiar o Abel Braga, agradecer na entrevista coletiva de pós-jogo. Então tá aí, a gente tem ali uma vaga para ser preenchida e provavelmente quem deve pintar como esse primeiro zagueiro é o Patrick De Luca, que veio do Bahia, que entrou no segundo tempo. Ele deve ser o titular para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Bom, tá acabando agora, o Fluminense está vencendo o Audax, pelo menos estava vencendo por 2-0, né? Todos os times que estão ali em cima do Vasco ganharam e complicaram a situação do Vasco na tabela, né? O Bangu venceu por 1-0, o Botafogo goleou jogando aqui em Brasília 4-0 e o Fluminense está ganhando por 2-0. Assim, o Urubu é primeiro com 14 pontos, o Botafogo é segundo, tem 13, o Volta Redonda é terceiro, tem 13 pontos também, o Fluminense é quarto com 13, fecha o G4. O Vasco tem 8 pontos. O Vasco não pode deixar essa galera descolar. Aí vem o Bangu com 12 pontos e é o 5º colocado. O Vasco é 6º com 8 pontos, como eu disse, só que tem aquele jogo atrasado contra o Botafogo, né? São 11 jogos nessa primeira fase do Campeonato Carioca, né? E o Vasco tem 6 jogos para fazer, né? E se depois do jogo contra o Nova Iguaçu, que ele tem a obrigação de vencer, ele vai ter 5 partidas. Dessas 5 partidas, 3 são clássicos. É o Fluminense, depois o Botafogo, depois o Flamengo. Então a importância do Vasco fazer ponto em cima do Nova Iguaçu, ali o Bangu. Então o Vasco, acho que o Boa Vista também. Então o Vasco tem que pontuar contra o Nova Iguaçu, de preferência vitória, para chegar ali a 11 pontos e colar
nesses times. Você vê, não vai passar nem o Bangu, que é quinto colocado. Vai ganhar para ficar ainda na sexta colocação, para você ver se o Vasco perdeu o prejuízo que vai ser para correr atrás depois. Então tá aí o Campeonato Carioca, que vai ser aqui em Brasília às 9h10, transmitido pela Band. Eu vou estar lá, muita gente perguntando, vamos estar lá na bancada inferior, eu, meus filhos, a família, e conto com a sua presença, vamos lotar, porque eu tenho visto aí os jogos Cruzeiro e Atlético vazio, uma vergonha. Hoje, Botafogo, vazio o estádio. Vamos mostrar que essa história de que tem times aí, ou torcidas que se comparam à do Vasco, é balela, né? A do Vasco, ela é sim nacional, e tu vai ver a diferença no Mané Garrincha na terça-feira. A empresa que cuida da venda dos ingressos aumentou, inclusive, a carga de ingressos, acho que em 10 mil ingressos, né? Dando-lhe um total de 35 mil ingressos disponíveis para essa partida na terça-feira. Vamos botar ali, vamos lá para apoiar, né? Jornalista Sami Carvalho diz que ouviu de pessoas ligadas ao Felipe Coutinho que, abre aspas, a preferência do Coutinho, caso venha ao Brasil, é o Vasco, fecha aspas. Aí tem uma outra parte que ele fala o seguinte, abre aspas de novo, se o Vasco chegar junto, igualar a proposta de salarial do Corinthians, caso o Kia consiga a sua liberação, ele vai para o Vasco, fecha aspas aí. Então, pessoas ligadas ao Coutinho dizendo que se rolar uma possibilidade dele voltar, a prioridade é o Vasco. Mas a prioridade desde que o Vasco apresente uma proposta decente ou iguale a proposta do Corinthians. Está aí uma informação do jornalista Sami Carvalho. Para finalizar, vou trazer aqui uma entrevista exclusiva que o PEC deu lá na Vasco TV, ou trechos dessa entrevista, se quiser ver na íntegra, tá lá, que eu só vou trazer o áudio, né? O PEC fala sobre começar bem e depois cair de rendimento, que é o que sempre questiona, né? Ele sempre começa o Campeonato Carioca arrebentando, mas quando começa o Brasileiro, ele some. Então ele respondeu a essa pergunta e falou, vou começar bem, continuar e terminar muito bem. Eu sempre começo bem, sim. Mas eu acho que esse ano está sendo diferente porque estou tendo uma sequência de 3 jogos, 3 gols. Então estou mais focado, mais maduro. Eu acho que eu sempre evoluo com o passar dos anos, né? Você pode ver, desde quando eu cheguei aqui em 2019, a minha evolução é nítida, graças a Deus. Então eu creio sim, eu creio que esse ano eu vou sim começar bem e continuar mantendo e terminar muito bem. Dizer que eu estou muito focado, botei na minha cabeça que esse ia ser meu ano e graças a Deus eu estou conseguindo responder dentro de campo junto com meus companheiros. Acho que com a chegada do professor também, Barbieri, o Abel, eles me ajudam bastante, o Maldonado, dentro de campo, né? Então eu estou muito feliz e estou na minha cabeça que eu tenho que trabalhar cada vez mais. Eu estou trabalhando e graças a Deus eu estou sendo feliz fazendo gol. Vai falar sobre o Barbieri, que ele acompanhava o trabalho do Barbieri no Red Bull Bragantino, que agradava muito ao PEC, essa maneira ofensiva do Barbieri de jogar, usando os jogadores principalmente nas extremidades, né? E aí ele falou que quando soube que o Barbieri seria o técnico do Vasco, ficou muito feliz, procurou se preparar muito para aproveitar essa oportunidade. O professor Barbieri, né, eu já acompanhava ele no Red Bull e via os jogos do Red Bull e me identificava bastante com o estilo de jogo. E quando eu vi que ele ia ser o treinador aqui, eu botei na minha cabeça que eu ia querer jogar com ele, porque o jogo dele é as características que eu gosto, o ponta aberto, o ponta fechando, perto do gol, participando quase de todas as jogadas. Então eu estou muito feliz e botei na minha cabeça que eu tinha que virar essa chave de trabalhar mais. E estou sendo feliz porque realmente eu trabalho pós-treino essa batida, né, a chapada, e estou sendo feliz, já fiz 2 gols assim, chapando, né, e creio que esse ano eu vou fazer muitos gols assim, né, se Deus quiser. Agora testou já. Bom, para finalizar o vídeo com a participação do Gabriel Peck, ele fala sobre a maneira que ele tem batido na bola, que ele está aprendendo a finalizar. Isso, quem tem ensinado para ele é o vovô garoto, o Nenê e o Barbieri. E ele tem treinado bastante para que essa temporada seja diferente. Então vou deixar o Peck falando sobre as dicas que ele tem tido com o Nenê. E já agradecer aqui a sua audiência, paciência, curte o vídeo, compartilha. Desejar para você, desde já, uma semana abençoada. Na terça-feira, você mora em Brasília, a gente vai estar lá no Mané Garrincha, torcendo para o Vasco, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. O vovô, né? O vovô fica me cobrando, Eu tava nos treinos, até nos treinos mesmo, eu queria muita força e acertar sempre a gaveta.
E aí o vovô e o Barbieri chegou e falou: Peck, às vezes tu não precisa toda hora acertar a gaveta. Tu pode só bater mais fraco e colocar ela que joga a responsabilidade pro goleiro. E graças a Deus eu fui feliz em 2 chapadas e espero que eu possa fazer mais gols assim, porque eu fico muito feliz quando eu fiz esses gols. Família para mim é tudo. Minha família é aquele que sempre esteve comigo, tanto nos momentos ruins como nos bons, eles que não deixam de desistir. E eu fico muito feliz porque eles me acompanham realmente. Meus pais largaram a vida deles toda por causa de mim, minhas irmãs. E eu estar podendo dar orgulho para eles dentro de campo é um sonho realizado.